Então, eu creio e oro em nome de Jesus para que ao longo destes próximos domingos, a partir de hoje, nós possamos nos deparar com histórias de homens que a palavra de Deus nos aponta como referência, como aqueles que podem ensinar a nós atributos que agradam o coração de Deus e que nos ajuda, nos facilita a nos movermos na história do grande Todo-Poderoso. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 14. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um homem chamado Caleb. E vamos ser ministrados pelo Senhor e pela palavra dele que não volta vazia, pela coragem de Caleb. Amém? Josué capítulo 14, versículo 6 em diante. Quero convidar você a ficar de pé conforme você for encontrando. Se você não trouxe a Bíblia, também fique de pé, não tem problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué 14, de 6 a 18, diz assim, a 12, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e a de seus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor amado, nós nos colocamos em tua doce presença, sabendo que tu estás aqui já. Tua palavra nos garante que tu estás aqui, porque temos mais de 2 ou 3 reunidos. Assim como tu disseste no início, façamos o homem. No plural, estamos aqui no plural para receber do plural da divindade. Senhor Deus, estamos aqui para receber da Santa Trindade. Jesus como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O justo juiz assentado ao trono, o Pai, Deus Todo-Poderoso. E aquele que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é o doce Espírito Santo, o nosso Consolador. Que nessa noite, Senhor, sejamos ministrados pela Tua palavra e saiamos daqui completamente diferentes. Porque Tu estás aqui, Senhor Deus. Tu estás operando no meio de nós. Tu estás trabalhando no meio de nós, Senhor. Pelo Teu amor que primeiro nos amou e nos alcançou. Obrigado pela doce palavra que nos alcança nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Aqui nós vemos já um momento onde Josué agora conduzindo o povo, pisando em terra prometida, após todo o período de deserto com Moisés vislumbra a terra prometida, e ele deixa então o seu sucessor Josué para entrar e dominar a terra. Josué entra não somente com Caleb, que foi os 2 únicos dos 12 espias que vieram com boas novas e permaneceram nas boas novas, mas também com todos aqueles que eram menores de 20 anos e aqueles que nasceram
ao longo do período de deserto. Eles estão ali agora naquele momento de tomar posse, estão naquele momento de avançarem, estão naquele momento de vislumbrarem e desfrutarem de uma terra que emana leite e mel. Caleb então marca ali uma agenda com Josué e o faz lembrar de um momento, do momento em que eles, quando vieram de espiar a terra, momento em que eles vieram no início da jornada ainda do deserto, depois de basicamente 800 e poucos quilômetros andando, aqueles 12 espias, fazendo todos os perímetros da terra prometida, trazendo elementos da terra prometida para mostrar a Moisés e ao povo de que de fato era uma terra que manava leite e mel. Caleb então naquele momento se reúne com Josué e o lembra da promessa que Moisés havia dado a ele. E ele não somente diz isso, mas olha, ele diz: eu relatei como sentia o meu coração. E esses meus irmãos que subiram comigo, eles desesperaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Nós vemos então em Caleb um homem de fibra, um homem de coragem, um homem que quando revela o seu coração, como ele relata como sentia em seu coração, nós vemos que era um homem que estava olhando para uma conquista, estava crendo em um Deus que poderia fazer grandes coisas. E ser corajoso, meus amados, no Senhor é crer no poder de Deus. Não é você crer no seu próprio braço, não é no excesso de exercício, não é nos limites que você ultrapassa em você mesmo, mas é você poder descansar no Criador do céu e da terra. É você olhar além dos montes. É por isso que Caleb foi diferente, mas nós precisamos descobrir e adentrar qual era esse coração. Quais eram esses elementos, quais são as pistas que a palavra de Deus nos deixa para que Caleb então tenha um coração diferente dos outros, assim como Josué. Muitas das vezes nós encontramos pessoas vivendo as mesmas circunstâncias, com atitudes e posturas completamente diferentes, não é verdade? Pessoas passam por dificuldades o tempo todo, pessoas passam por provações o tempo todo. Por que é que algumas conseguem encontrar uma coragem ou ter um elemento diferente em seu coração, que no momento da provação, ela ao invés de introspectar, ostracionar, ao invés dela entrar em um lugar e fugir e correr, muito pelo contrário, ela avança. Por que é que uma pessoa diferente da outra consegue entender e vislumbrar algo e avançar, ir além, enquanto outras estagnam, estacionam, paralisam e não conseguem se mover? Caleb permaneceu, amados, ele permaneceu mais do que o tempo de vida que ele tinha. Caleb, quando se encontra com Moisés, depois de espiar a terra, ele tinha 40 anos. Este momento em que ele vai falar com Josué, são 45 anos depois, ele estava com 85 anos de idade. Primeira coisa que eu quero dizer a você nessa noite é que nunca é tarde para você vencer uma batalha que Deus te coloca nela. Nunca é tarde. Se um homem com 85 anos vence os gigantes e os guerreiros mais temíveis de um lugar, eu creio que o Senhor é capaz de fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele é capaz de fazer a mesma coisa no nosso momento de provação, no nosso momento de tentação, no nosso momento de desafios, porque Ele é conosco. Mas quem era Caleb? Quem era Caleb? Números capítulo 13, versículo 1. Está relatado quando o Senhor diz a Moisés para separar das 12 tribos homens para que possam espiar essa terra prometida. Lá no começo, lá no início do processo, logo após o povo todo ter passado pelo Mar Vermelho, pelo Senhor ter dado as tábuas da lei a Moisés, no momento ali em que eles estavam iniciando o processo no deserto,
Números capítulo 13, versículo 1 em diante diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Veja aqui, a palavra já começa dizendo que aqueles a quem Moisés escolhe eram príncipes entre as tribos, eram líderes entre as tribos. Versículo 3: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, eram líderes. Então nós entendemos que estes a quem Moisés vai chamar eram líderes de cada uma das tribos. Versículo 4, são estes os seus nomes. E ele começa então a descrever de cada uma das tribos, cada um dos líderes que ele estava separando. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Agora, filho de Jefoné. Jefoné era um quenezeu. Amados, um quenezeu era participante de uma tribo nômade no deserto de Sinai. Ou seja, o pai de Calebe não tinha sucessão sanguínea, ele não tinha... ele não era compatível, ele não fazia parte da família, ele não era descendente de Judá. Calebe, amados, foi arrolado indevidamente como da tribo de Judá. Ele não tinha no seu sangue, ele não tinha no seu sobrenome, ele não tinha como herança parte na tribo de Judá. Tanto é que em Números capítulo 2, versículo 3, vai constar ali que um homem chamado Naasson era o cabeça da tribo de Judá. Ou se você quiser ainda, lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, você não vai encontrar o nome de Calebe, você vai encontrar o nome de Naasson. Sabe o que isso diz a mim e a você? Que Calebe não era ninguém para um judeu que prezasse uma herança familiar. E isso nós sabemos que para o judeu era algo muito sério. Calebe não era ninguém no seu sobrenome, mas aos olhos do Senhor, ele era um guerreiro, ele era um valente, ele era um homem corajoso, ele era um homem destemível, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Engraçado que essa história parece muito com a minha e com a tua, não é verdade? Nós éramos o quê? Os ramos de oliveiras bravas. Nós éramos aqueles que estávamos separados para sermos jogados na fogueira. Mas a oliveira verdadeira decidiu nos enxertar nela. A oliveira verdadeira decidiu nos acolher. E agora nós temos como herança o céu, amada igreja. Nós não tínhamos parte nessa história, mas o Senhor, aprove ao Senhor a olhar para nós com compaixão e com amor e nos acolher para dentro dessa história, assim como foi feito na vida de Calebe. Quando eu e você olhamos para Calebe, nós encontramos o nosso nome ali. É a minha e a tua história. Não temos uma dinastia real nos nossos familiares, não somos da geração do povo escolhido, daquele que Deus tirou de Ur dos Caldeus para levar para uma terra que manava leite e mel. Nós éramos aqueles da tribo nômade do deserto, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos tira de um lugar de desgraça, nos tira de um lugar de morte, nos tira de um lugar de desistência e nos traz para a sua família.
E não somente isso, mas Ele nos diz: olha, agora vocês vão caminhar e vão contar as boas novas de um lugar, de uma terra que mana leite e mel. E eu e você podemos sair por aqui contando a respeito de um céu, a respeito de uma eternidade. Porque nós, quando nos encontramos no Senhor, na nossa espiritualidade, nós estamos espiando a terra prometida. Nós estamos contemplando o que haverá de vir. Estamos contemplando o tempo que teremos no Senhor por uma eternidade. E quando voltamos e nos deparamos que estamos aqui pisando na terra ainda, nós podemos vir e contar as boas novas para aqueles que estão ao redor de nós, porque nós temos essa experiência com o Senhor. Nós temos essa experiência com o Senhor. Toda vez que eu e você temos uma experiência de adoração, nós estamos espiando a terra prometida, meus amados. Nós estamos espiando a terra que mana leite e mel para uma eternidade. E aí nós voltamos e nos lembramos que estamos aqui ainda. E qual é o histórico que a gente vai dar para Moisés agora? Qual é o histórico que a gente vai contar para ele agora? Sim, de fato, é uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero dizer para você que todos os gigantes que tinham para vencer, Jesus venceu morrendo no madeiro por mim e por você. Não tem mais gigante nenhum. A terra está disponível para mim e para você. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Sabe, amados, Caleb teve uma postura diferente. Ele tinha uma revelação diferente. E eu quero lembrar a você, nessa noite, que, de fato, não somos dignos de estar onde estamos. Assim como a pastora Leandra falou, muitas das vezes nos sentimos culpados. Essa culpa, ela até nos aprisiona de novo. Mas se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, amém? Nós não podemos ficar aprisionados. É verdade, nós tropeçamos, nós pisamos na bola, mas nós temos um lugar de arrependimento que podemos nos encontrar com nosso Deus. E Ele nos arrepende porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã para mim e para você. E nós podemos então olhar com coragem, olhar com alegria, olhar com uma convicção no nosso coração de que Deus é conosco e Ele nos deu livre acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, o seu corpo. O Senhor nos consagra pelo seu corpo que foi partido por mim e por você. Um corpo que foi moído. Em Isaías está escrito que o Senhor se alegrou em moê-lo por mim e por você. E isso nos consagra na presença de Deus, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E nós sabemos que este grande sacerdote é Cristo Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Ele não só nos consagra, mas Ele nos concede o batismo nas águas, para que nos lembremos de forma simbólica aquilo que Ele fez por mim e por você, porque quando Ele morreu, nós morremos com Ele, mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Aleluia. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É esquecido? É fiel. Ele é fiel. A promessa que eu e você guardamos com firme esperança se cumprirá, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos chama para uma intimidade, amados, da qual eu e você nunca seremos dignos. Assim como Moisés chama Caleb para uma tarefa da qual ele nunca seria digno, eu e você fomos convidados para nos assentarmos na mesa do nosso Deus. E sabe o que Caleb vê? Ele vê tudo isso. Ele vê tudo isso. E é isso que o enche de coragem. É isso que o enche de esperança. Porque quando nós contemplamos o velho homem, quando nós contemplamos aquilo que eu e você éramos, quando nós contemplamos a desesperança,
a desmotivação, o descrédito, quando nós contemplamos a morte, a vida sem propósito, e nós estamos agora enraizados em Cristo Jesus, há uma nova expectativa de vida, e essa nova expectativa de vida, ela gera, sabe o que? No meu e no teu coração, ela gera coragem. Ela gera coragem de romper e vencer batalhas. Ela gera coragem de estabelecer o nome sobre todo nome. Ela gera coragem de viver uma vida na intensidade daquilo que o Senhor nos condiciona e nos chama para vivermos. Em Números capítulo 13, versículo 25, está escrito assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Veja só, aqui ainda lá naquele momento que eles foram espiar a terra e voltaram, depois de 40 dias, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E eles então apresentam os frutos da terra que manam leite e mel. O povo, porém, diga comigo, porém. Esse porém, meus amados. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas amados, quando nós lemos as condições e o contexto, a palavra diz que o povo não deu ouvidos a Calebe nem a Josué, eles quiseram apedrejá-los. Sabe por quê? Porque, amados, muito mais fácil é olhar para as adversidades do que para as promessas de Deus para as nossas vidas. Muito mais fácil é nós olharmos para aquilo que os nossos olhos estão contemplando, as nossas mãos estão tocando, o nosso coração está pesado sentindo, do que para as promessas que o Senhor já tem para mim e para você. Moisés manda 12 espias para espiarem a terra, e 10 deles espiam o povo, os adversários. Moisés não mandou eles espiarem os adversários, Moisés mandou eles espiarem a terra, porque a promessa está na terra, a promessa não está nos adversários, porque quem vence os adversários é Deus que vence o meu e o teu adversário. Aliás, deixa eu te dar uma boa notícia, já está garantido que ele já perdeu, a morte já foi vencida. Tem alguém aqui para glorificar o Senhor? A morte já foi vencida, igreja. Os nossos inimigos já estão debaixo dos nossos pés, porque o Senhor venceu, e Ele promete para mim e para você essa vida abundante. O Senhor nos convida nessa noite a olharmos para as promessas mais do que para as condições. O Senhor nos convida a olharmos de uma forma com esperança, com fé, com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes o nosso problema é que a gente diminui o nosso Deus, a gente limita a ação dEle. A gente coloca Ele dentro de uma caixinha, a gente coloca parâmetros para Ele. E eu estou aqui para te lembrar mais uma vez que Deus é soberano sobre todas as coisas e todas as pessoas. Não há nada, preste atenção, não há nada que fuja do seu conhecimento, dos seus olhos e do seu domínio. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que nos resta fazer?
entendendo isso, permitir com que o Espírito Santo nos enche de coragem, porque essa coragem é na certeza de que Ele já venceu as nossas batalhas. A coragem que eu e você temos é na certeza de que Ele já venceu cada uma das nossas batalhas. Cada uma das nossas batalhas. A minha pergunta para nós nessa noite é: o que é que você vê? O que é que nós vemos? Como é que nós estamos vislumbrando? Será que estamos como aqueles 10 espias? Que os adversários se tornaram maiores do que a promessa? Que as dificuldades de vencer e de conquistar aquele lugar se tornaram maiores do que o que a terra produzia por si só? Ou nós estamos conseguindo enxergar além? Um dos meus versículos do Salmo favorito é o Salmo 121, versículo 1, onde Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, ou melhor ainda, eleva os meus olhos da além dos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe por que ele diz que o socorro dele vem daquele que fez o céu e a terra? Porque nos montes ele encontra as adversidades, nos montes ele encontra os falsos ídolos, nos montes ele encontra os inimigos, mas ele olha para além dos montes e encontra o céu, e ele se lembra que o Deus dele é aquele que fez primeiro o céu e depois a terra. Ou seja, Davi está dizendo, toda a perspectiva de terra tem que vir primeiro do céu, e nós primeiros contemplamos aquilo que é celestial, para depois contemplarmos aquilo que é terreno, para que nós possamos então entender a perspectiva real do que aquilo que é terreno é infinitamente menor do que aquilo que é celestial. É por isso que nós olhamos, é por isso que Isaías no capítulo 6, quando ele contempla o alto e sublime trono do Senhor, ele vê toda a sua glória. O Senhor o pergunta: a quem eu enviarei? Isaías então olha para a terra novamente e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem estava o enviando era o Todo-Poderoso. Porque naquele momento ele entendeu que se Deus havia o convocado para uma batalha, o Senhor o respaldaria em todos os seus dias, em todas as suas tribulações, em todas as suas perseguições. Ele não seria dominado, porque o Senhor era por ele. Ele precisava profetizar, ele precisava confrontar muitas pessoas, mas ele sabia que se ele fizesse no poder do Senhor, a coragem que ele precisasse para aquilo viria do Senhor. Assim como com Caleb. Caleb olhava para ele e ele pensava assim: poxa vida, eu já estou aqui sem querer. Não era para eu nem ser considerado como alguém da tribo de Judá. E agora eles me colocam como príncipe da tribo, como líder da tribo. Isso só pode ser do Senhor. E assim eu e você devemos olhar para nós mesmos e dizermos a mesma coisa. Se o Senhor me escolheu, se eu estou sentado numa igreja, se eu já entreguei a minha vida a Jesus, se o Senhor me tirou da escuridão, me tirou da desgraça, me livrou do inferno, como não duvidar do sobrenatural de Deus? Você é o sobrenatural de Deus, você é um milagre do céu, você é a resposta de oração. É por isso que quando nós nos deparamos com o Senhor e contemplamos as suas obras e as suas maravilhas, isso nos enche de ousadia. Veja, não estou aqui falando de um empoderamento, não estou aqui fazendo um discurso motivacional de coaching, não estou dizendo aqui que você por si só é capaz de fazer grandes coisas. Eu estou aqui te lembrando do poder de Deus que respalda a tua vida quando você decide se inclinar na história dele. E isso é bíblico. Isso é bíblico. É por isso que quando nós nos inclinamos e compreendemos a obra do Senhor, meus amados,
Meus amados, não tem demônio que nos pare, não tem enfermidade que nos pare, não tem uma desmotivação que nos pare, porque o Senhor é por nós, Ele vai à frente, Ele aplana o caminho, Ele nos mostra, Ele abre os nossos olhos, Ele faz o que for preciso para chamar a nossa atenção, para que nós possamos avançar em favor do Seu reino e da Sua história, porque é a respeito dEle, não de nós. É a respeito dos planos dele, não de nós. É a respeito de quem ele quer alcançar, é a respeito de quem ele quer tocar, é a respeito de quem ele quer mover, para que tudo aquilo que está no coração dele se cumpra em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Ah, Senhor. E aí nós, pulando, indo lá para o fim da história de Caleb, em Josué capítulo 15, versículo 13. A palavra diz o seguinte: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate Araba, isto é, Hebrom. Ele dá a Caleb o monte Hebrom, e ele vai então em direção a este lugar para conquistar. E a palavra diz: Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Amados, Caleb desapropriou aqueles gigantes daquele lugar. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que é hora de nós desapropriarmos todo o desespero, toda a falta de coragem, tudo aquilo que nós olhamos no meio de nós, onde o Senhor muitas das vezes quer operar, quer falar, quer nos usar, mas nós ficamos como que paralisados, como aqueles 10 espias. Nós ficamos paralisados, não sabemos direito o que fazer, ficamos ali contemplando o tamanho do problema, o tamanho da condição, calculando as coisas, e Deus falando: ei, você não era nem dessa tribo, você está pensando o que, rapaz? Você está pensando o que, mulher de Deus? Você não era nem para fazer parte dessa história, eu te trouxe para essa história, eu te trouxe para esta família, você já é um milagre. O que é que você está duvidando? O que é que está te fazendo paralisar, igreja? O que é que está te fazendo olhar mais para os gigantes do que para as promessas do Senhor? O que é que está... Qual é a boa desculpa que a tua alma inventou para você mesmo? Para que você esteja estagnado, paralisado e não se movendo em direção aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que o Senhor tem para a história dele, aquilo que o Senhor tem para a tua família, aquilo que o Senhor tem para aqueles que estão ao redor de você, aquilo que o Senhor tem para os teus amigos, colegas, familiares, aquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Nós temos um livro inteiro de Jonas, para que nós possamos olhar e aprender que Deus tem que lidar com um coração que precisa de ajustes, para impactar uma cidade inteira. Sabe o que acontece? A nossa paralisia, o nosso medo, faz com que aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, fique aguardando. Poxa, pastor, mas aí é demais falar isso. Amados, leia Jonas. Leia outras histórias. Sim, na soberania do Senhor, o Senhor vai trabalhar, Ele vai fazer de um jeito ou de outro, é verdade. Mas Ele quer tratar no nosso coração. Ele quer operar em nós para que seja feito através de nós. Não seja como aqueles outros 10 que ficaram só com as más notícias e desesperaram o povo, mas seja como aqueles que compreendem a grandeza do Senhor e avança em direção à conquista daquilo que Ele tem para você e através de você. O Senhor quer derramar coragem no nosso meio nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você para que você entenda de uma forma onde só o Espírito é capaz de convencer, que o nosso Deus é poderoso demais.
Ele é poderoso demais. Ele é poderoso demais e Ele quer que você desfrute dessa intensidade, dessa vida, desse poder, não porque você é alguma coisa, mas porque Ele é em você grandes coisas. Se você nessa noite anseia em desapropriar o medo, em desapropriar a falta de coragem, em desapropriar algo que está te estagnando, te está paralisando, eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Podem vir, podem vir. Em nome de Jesus. Ele quer fazer grandes coisas nessa noite. Permita com que Ele fale no teu coração. Permita com que Ele se mova em você. Que essa coragem que vem por meio da revelação de quem Ele é, tome o teu coração por completo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, quero pedir aos pastores que estejam orando por essas pessoas, impondo as mãos. Se tem algum líder de em casa aqui que vê algum discípulo aqui também e quiser vir orar por eles, também fique à vontade. Líderes de em casa e pastores, vocês têm livre acesso no altar desta igreja, sempre. Em nome de Jesus, seja movido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus nesse lugar. Feche os teus olhos, você que está aqui na frente, você que está aí sentado e você entende que Deus já tem te levado a lugares de ousadia, de coragem. Então seja corajoso e estenda suas mãos em favor dos teus irmãos aqui na frente, em nome de Jesus. Mas que você não fique só assistindo. Oh Deus, em nome de Jesus, vem operar, Senhor Deus, em cada vida nessa noite. Vem, Senhor Deus, trabalhar em cada coração, Senhor Deus, que está paralisado, em cada coração que precisa, Senhor Deus, de um operar do Teu Espírito nesta noite, de um agir do Teu Espírito nessa noite. Que o Senhor venha de forma poderosa, ousada e graciosa em cada coração. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, que a vida, Senhor Deus, do Teu Espírito, que o vigor, Senhor Deus, das coisas celestiais, que o ânimo, Senhor Deus, que só o Senhor é capaz de derramar, venha, Senhor Deus, a tocar em cada coração aqui nesta noite. Venha tocar em cada pensamento aqui nesta noite. Venha derramar, Senhor Deus, na intensidade que cada um precisa. Venha derramar, Senhor Deus, de forma plena, graciosa, poderosa, estrondosa, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, de forma intensa, genuína no meio dos Teus filhos, Papai. Vem, Senhor Deus. Nós clamamos por mais de Ti no meio de nós. Mais de Ti no meio de nós. Mais de Ti no meio de nós. Mais de Ti no meio de nós.